conflito é esse tão antigo e tentar explicar, eu sei que é muito difícil tentar explicar esse conflito no Oriente Médio de uma maneira um pouco mais fácil para quem não entende, para quem não sabe por que tem essa treta há tanto tempo. Na USP eu dou um curso de pós-graduação de 2 anos sobre isso, então quanto tempo a gente tem? O tempo que vocês quiserem, mas uma introdução. Eu só menos, queria né? colocar 2 coisas, aproveitando que Poxa, 2 anos é mesmo? Só sobre isso? Só sobre isso. Sobre o que o André falou. Quando o Ranier morreu, foi assassinado, foi desaparecido, foi apagado, como queira chamar, parte da imprensa brasileira falou que ele era um líder moderado. Quer dizer, é impossível um líder terrorista, um chefe terrorista ser moderado. Se ele fosse moderado, ele não era terrorista. Então, eu acho que essa parte da imprensa... Paradoxal, né? Totalmente paradoxal. Líder terrorista moderado... Não existe. Então, parte da imprensa está fazendo um desserviço muito grande para a paz mundial, está criando um antissemitismo desnecessário, que eu acho que eles tinham que ser um pouco mais responsáveis. Outra coisa que... com relação ao ataque do Irã, e o Irã quer atacar agora Israel, o Irã quer destruir Israel há muito tempo. O professor vai dar essa explicação depois, vou dar uma geral. A primeira desculpa deles para atacar Israel foi quando mataram o chefe militar na Síria, e pegou, agora eu vou lançar 300 bombas contra Israel. Por sorte, Israel tem um sistema de proteção que ninguém morreu. Não é por sorte. É por competência. Por competência. Por sorte que ninguém morreu. Sorte que ninguém morreu. A Também não foi por deu sorte que ninguém morreu. E agora eles têm outra desculpa. Porque assassinaram o líder terrorista no nosso território, nós vamos dar uma resposta a Israel. Durante antes da Segunda Guerra Mundial, um pouco antes do Holocausto, eu estava até conversando com o Samuel, que o avô dele passou por isso. Os nazistas usaram a mesma desculpa para fazer a Noite dos Cristais. Quer dizer, um garoto, um jovem de 17 anos, tentou matar um adido diplomático alemão em Paris, ele deu uns tiros, o cara morreu alguns dias depois, e a Alemanha usou isso como desculpa para atacar, para fazer o primeiro ataque contra as populações judaicas na Áustria e na Alemanha. O Irã está usando uma coisa parecida. Vocês mataram um cara aqui, eu vou atacar vocês aí. Só que o Irã, ele não falou, eu vou matar um líder israelense, eu vou matar um militar israelense. Não, eu vou destruir Israel do mapa. Isso é importante que os leigos... Eles falaram isso? Falaram isso. Eles falam isso o tempo todo. Desde a Revolução Xiita de 1979. Destruir Israel. Isso é importante. Naquela reunião que o Alckmin teve lá, eles falaram isso? Destruição de Israel? Se você vê os vídeos daquela reunião de cerimônia de posse do presidente, eles estão gritando o tempo todo morte a Israel, morte aos Estados Unidos. Essa minha pergunta foi retórica porque eu vi esse vídeo. Reafirmando porque eu vi isso. Por isso que eu acho que é importante deixar claro para o leigo isso. A pessoa que não conhece o Oriente Médio, que não sabe, por que o Irã vai entrar nisso porque matou alguém lá? Não. O Irã, desde 79, que os ayatollahs tomaram conta, eles querem destruir Israel. Então, essa história também de que o Hamas está lutando pela libertação do povo palestino, também é outra mentira. O Hamas quer destruir Israel, o Irã quer destruir Israel, o Hezbollah quer destruir Israel, os Houthis querem destruir Israel. Quer dizer, o objetivo é destruir Israel, não é salvar o povo palestino. Ninguém está preocupado com o povo palestino. Quanto mais palestino morrer, é melhor para o Hamas, porque a imprensa mundial fica contra Israel, fica contra os judeus. Então, o Irã não tem fronteira com Israel. O Irã não tem problema com os palestinos. Por que ele está entrando nessa guerra? Porque ele quer destruir Israel. Ele aproveitou uma desculpa em abril e está aproveitando outra desculpa agora para lançar bombas. Quando alguém lança 300 bombas, mísseis, drones, você chama como se quiser isso, você quer destruir as cidades, sabe? Graças à tecnologia israelense, a todos os preparos, existe uma tecnologia que impede essa destruição. Mas o objetivo não é salvar o povo palestino. Isso que as pessoas precisam botar na cabeça. O objetivo é destruir Israel. Então, é um péssimo serviço da imprensa brasileira quando fala que ele é um líder moderado.
É um péssimo serviço da imprensa brasileira quando fala, não, o Irã vai fazer isso em represália ao ataque. Aí vão dizer que foi... Por que quando Israel fez um ataque contra Gaza, foi desproporcional? É aquela coisa, vocês queriam o quê? Que Israel estuprasse 1.200 centenas de mulheres, assassinasse 1.200 civis, queimasse bebê em forno, aí seria proporcional? Não, Israel fez um ataque que tinha que fazer. Então, se o Irã quer ser proporcional, que mate o presidente de Israel, ou que mate um líder de Israel, mas não jogar bombas contra civis. Isso eu acho que as pessoas têm que entender, têm que explicar, porque não é uma guerra... E como que a gente sabe que isso é verdade? Os próprios caras porque filmaram. Eles falam filmaram. nos depoimentos deles. E eles filmaram. Eles falam nos depoimentos. Nós temos que destruir Israel, nós temos que acabar com Israel, nós temos que apagar Israel do mapa. Quando você manda 300 bombas, você não está mirando um alvo. Não, tô falando do Hamas, do massacre que teve. Como a gente sabe que teve estupro, como a gente sabe que teve porque bebês eles filmaram, mortos, porque né? eles filmaram. Cara. Eles mesmos filmaram para mostrar, quer dizer, a tecnologia nunca foi tão usada na guerra quanto o ataque de 7 de outubro. As pessoas levaram GoPro no corpo para mostrar eles estuprando. Mas tem gente hoje até dizendo que isso não aconteceu. Tem gente dizendo que isso é fake, que isso é cenário, que isso é Hollywood. Mas porque existe um movimento antissemita no mundo tentando culpar Israel de todos os problemas da região. Eu não sei se vocês concordam, depois a gente vai para aquela explicação, de uma explicação histórica do que está acontecendo até hoje, mas hoje em dia o que eu estou percebendo nas redes sociais é que só estão usando o termo sionista para destilar ódio. Eles, como pega mal falar que odeia judeus, eles falam que odeia sionista e tem que morrer sionista e tudo mais. E parece que os caras não estão sendo nazistas como os nazistas foram. Eles só estão trocando a palavra para sionismo. Mas a galera tem que tomar cuidado e ler as coisas como elas devem ser. As pessoas estão querendo dizer as mesmas coisas que foram ditas, só estão trocando as palavras. Exatamente. Não sei se vocês concordam com isso. Mas eu estou vendo muita gente colocando as manhinhas de fora e falando os absurdos e só trocando para sionista. Porque está sendo envenenado por uma imprensa tendenciosa, né? Infelizmente, o nosso governo é tendencioso também. A nota do Itamaraty, quando foi morto o Ranier, a nota do Itamaraty foi condenando esse ataque pseudamente de Israel, porque Israel não disse que foi ele, não tem provas ainda que foi ele, como disse o André. Pode ser uma teoria da conspiração. Algum iraniano matou para desestabilizar o governo, ou o próprio governo matou para ter a desculpa, agora nós vamos atacar Israel. Pode ser também, se quiser entrar em teoria da conspiração. Agora, o governo brasileiro publicou uma nota condenando esse ataque. No mesmo período, teve ataques contra Israel e o governo brasileiro não condenou, não falou nada de errado, não condenou o Hamas por ter feito esse ataque. Quer dizer, são dois pesos, duas medidas. Não, e uma observação interessante sobre essa nota do Itamaraty é de que a nota está baseada no conceito de soberania, de que a soberania do Irã foi violada e isso não está de acordo com as normas diplomáticas internacionais. O Itamaraty deixa de levar em conta que existe um estado de guerra entre o Irã e Israel. Então o Irã pode lançar 300 mísseis de drones contra o território israelense, e isso não é considerado uma violação da soberania israelense, mas matar um líder terrorista no território iraniano, se é que os israelenses fizeram isso, isso é uma violação da soberania do Irã. Os dois países estão em guerra, então não existe violação de soberania de países que estão em guerra. Vale tudo e qualquer medida serve para enfraquecer o
o seu oponente. E é isso que Israel está fazendo, eliminando todos aqueles que de alguma forma podem estar envolvidos com o objetivo de destruir o país. E uma outra curiosidade naquilo que o Márcio mencionou em relação a todos esses atores envolvidos, a gente pode se aprofundar um pouco mais nisso, tem a ver com os detalhes de como se constitui o Oriente Médio, mas países como o Irã, o Líbano, o Iêmen e a faixa de Gaza, se for considerado como um país, porque é governado por uma entidade terrorista autônoma, eles têm diferenças entre si que são fundamentais. E a única coisa que eles têm em comum é o fato de todos eles estarem engajados na destruição de Israel. A carta de fundação do Hamas de 1987 tem lá explicitamente que o objetivo deles é destruir Israel, não é criar um Estado palestino independente ao lado de Israel, não é defender a população palestina, nada disso faz parte do escopo das atividades do Hamas. O objetivo do Hamas é destruir o Estado de Israel. Isso foi o que os ayatolás se propuseram quando fizeram a Revolução Xiita em 1979. Os Estados Unidos é o grande Satã, Israel é o pequeno Satã e o objetivo deles é a destruição do país. E aí entra o Hezbollah como uma organização que é um fantoche dos iranianos no Líbano, esses radicais fundamentalistas islâmicos praticamente destruíram o Líbano. Se alguém se interessa pela história do Líbano, vai lá ver o que aconteceu desde a década de 1950 até os dias de hoje. O Líbano era considerado a Paris do Oriente Médio. Beirute era o lugar para onde todos os ricos árabes iam passar as suas férias e desfrutar do veraneio. E a coalizão entre os muçulmanos habitantes do Líbano e os palestinos que ocuparam uma parte do Líbano na década de 1970 destruiu aquele paraíso. E desde então, o Líbano praticamente deixou de existir como um Estado funcional. A mesma coisa aconteceu na Síria, a partir de 2011, quando começou uma guerra civil que praticamente destruiu o país com o envolvimento do Irã. Então, o elemento comum entre os dois é o Irã, e basicamente todos eles, por mais que se odeiem entre eles, têm como principal objetivo destruir o Estado de Israel, que é visto como um elemento estranho à região. O país habitado na sua maioria por judeus, o único país do mundo que tem uma maioria de população judaica e, obviamente, o único país bem-sucedido da região que não depende de recursos minerais como o petróleo na Arábia Saudita e nos países do Golfo. E a única democracia. E a única democracia.